Eu quero anunciar aqui com muita alegria, depois de uma semana tensa que tivemos aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, anunciar uma boa notícia para o meu querido estado de Roraima. Nós tivemos, senador Paulo Paim, na última terça-feira, a assinatura de um acordo entre o governo federal e o governo do estado de Roraima, graças a um trabalho intenso que fiz de articulação com o ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro Patrus Ananias, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Um trabalho que vem sendo realizado há quase 2 anos, buscando o entendimento das partes para resolver definitivamente a questão das terras do nosso estado, a regularização fundiária. E, felizmente, senador Paulo Paim, na última terça-feira, este acordo foi assinado com a nossa presença lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, a presença da nossa governadora Sueli Campos, e com este acordo assinado nós conseguimos a destinação de mais de 4,5 milhões de terras para o nosso estado, transferências da União para o estado de Roraima. Então, é uma alegria, uma satisfação muito grande nós termos a disponibilidade de 4.662.773,5 hectares de terras para que o nosso estado possa fazer os investimentos necessários, nossos agricultores da agricultura familiar, do agronegócio, possam ter o seu título definitivo. É uma luta que vem desde 2009, quando o decreto de transferência de terras da União para o Estado foi assinado pelo ex-presidente Lula, e de lá para cá muita coisa aconteceu, menos a destinação efetiva das terras da União para o Estado. Felizmente, esta fase passou e agora, na terça-feira, essa questão foi resolvida definitivamente. Então, é com muita alegria que a gente anuncia essa grande realização para o nosso povo de Roraima. Esse termo foi assinado pelo governo federal, o termo de acordo tem lá a assinatura do ministro Patrus, do Desenvolvimento Agrário, do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Augusto Klim. O acordo ratifica o cumprimento das condicionantes do decreto 6.754 de 2009, que fixou as regras para a transferência das terras da União para Roraima. Lá na solenidade, a governadora disse que tratava-se de uma conquista histórica, e eu concordo com ela, histórica, para o nosso estado. Embora a transferência tenha ocorrido em 2009, as condicionantes do decreto não foram atendidas e a Justiça Federal suspendeu a regularização fundiária. Lembro bem, senador Thelmário, foram meses e anos que desencadeou até inquérito da Polícia Federal. E aí nós não podemos deixar de ficarmos felizes com a conquista que tivemos na semana passada. Porque esta questão, graças a Deus, graças ao seu empenho também, ao empenho do governo do estado, e aqui eu quero agradecer a dedicação que o presidente do Interaima, Dr. Alisson, e toda a equipe do Interaima, do Instituto de Terras de Roraima, que mudou completamente de um Interaima com uma gestão fraudulenta e irresponsável para o Interaima da gestão responsável, que tem capacidade de diálogo, porque foi esta capacidade de diálogo, esse conhecimento técnico que a equipe do Interaima sentou na Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas e pôde, num debate de alto nível, com representantes do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, do INCRA, de todos os organismos ambientais e fundiários do país, do governo federal, puderam dar dignidade às demandas e às necessidades de regularizar as nossas terras, senador Thelmário. Então, nós não podemos deixar de valorizar e passar para o povo do nosso estado a importância desse trabalho que realizei e que Vossa Excelência também ajudou imensamente em nosso estado. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Senador Ângelo Portela, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência honra o meu estado como senadora e Vossa Excelência abraça as causas
que responde o anseio da sociedade com aquilo que mais elas querem, que é o desenvolvimento do estado de Roraima, o crescimento, a geração de renda, a geração de emprego, quebrando esse vínculo, esse laço que hoje segura as pessoas, que é exatamente o contra-cheque. Vossa Excelência, quando trabalha para o estado de Roraima, trabalha com o espírito de levar a verdade, não de enganar, como temos políticos no nosso estado que faz isso aí. E faz muito bem, né? Usa meio de comunicações para fazer isso. Eu quero aqui vendo Vossa Excelência falar essa importante conquista para o povo brasileiro, eu quero destacar que quando o PSDB demarcou as terras Raposa Serra do Sol e coube ao PT fazer a homologação, o presidente Lula teve o cuidado e o zelo de fazer uma compensação para o Estado. Era a questão das terras que estavam aí muito tempo sem ser repassadas ao Estado de Roraima. Ele, então, repassou. E, na boa-fé, quando foi repassado, o PMDB com o PSDB voaram em cima, tipo essas aves de rapina, né? Em cima dessas terras, e que hoje há inúmeras denúncias de latifundiários, de terras vendidas, títulos que não são verdadeiros, fictícios. Então, realmente fizeram daquele local ali um estágio, um trabalho quase que permanente para a Polícia Federal. A Polícia Federal vivia lá, né, em busca de apurar inúmeras denúncias de irregularidade, que a gente ainda espera que isso venha à tona e seja penalizado os responsáveis por isso, porque eu acredito muito na Polícia Federal. Eu acho que isso não vai ficar no acaso nem nas denúncias. Tem que ser penalizado todos os responsáveis. E com a nova gestão da presidente, com a governadora Sueli, e com o meu apoio, o seu apoio, principalmente o nosso apoio, junto com a presidente Dilma, nós fomos 2 vezes, a presidente Dilma foi em Roraima, liberar terra, liberar casas, moradia, né, que é Minha Casa Minha Vida, e também tiramos aquele entrave que era chamado Parque do Lavrado. O que é o Parque do Lavrado? O Parque do Lavrado foi uma invenção da família do senador Romero Jucá, né, que a filha dele colocou, pago com dinheiro público da prefeitura, para travar o desenvolvimento do nosso estado. O Parque do Lavrado, ele era um entrave, ninguém acreditava, porque quem era o dono das terras não sabia se as suas terras amanhã iam virar um parque, ou quem ia investir ou comprar não sabia se estava comprando um possível parque. Então, dava insegurança jurídica. E eu e Vossa Excelência trabalhamos muito nisso, e a presidente, sensível, ela retirou o Parque do Lavrado. Foi um grande passo para esse acordo enorme que hoje aconteceu e que a governadora chegou no estado levando, e que Vossa Excelência deveria estar nessa festa, porque é uma festa de conquista, de trabalho, porque hoje os meios de comunicação apedrejam Vossa Excelência de forma covarde, sórdida, traiçoeira, mentindo para a população, e Vossa Excelência está aqui suando, dando a camisa, cumprindo com seu papel de senadora do estado de Roraima e destravando essa conquista. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e quero dizer mais, Vossa Excelência honra sim o estado de Roraima, porque Vossa Excelência trabalha para o bem do povo de Roraima e não para roubar o povo de Roraima. Muito obrigada, senador Telmário Mota. Quero incorporar o seu pronunciamento, o seu à parte, ao meu pronunciamento e dizer, senador Telmário, reforçando suas palavras, que nós não podemos deixar de forma alguma de lembrar sempre aqui para a nossa gente, o nosso povo de Roraima, as medidas importantes que a presidenta Dilma tomou para destravar o nosso desenvolvimento. Aqui, além da questão da terra, que é objeto do meu pronunciamento de hoje, a regularização fundiária e ambiental de Roraima, nós não podemos deixar de lembrar que um outro ponto importante também é a continuidade das obras do Leão de Tucuruí. Também resolvido, deixou tudo acertado, né, e o impedimento que existia, que era uma questão da FUNAI, a presidenta autorizou e a FUNAI retirou, né, uma condicionante que tinha sido imposta para a continuidade das obras do Leão de Tucuruí. Então, lembrar bem, 2 problemas estruturantes, que é energia e regularização fundiária. A presidenta Dilma resolveu. Nós temos que lembrar sempre essa questão. Por esta razão, nós sempre ficamos aqui na trincheira deste Senado Federal, apoiando
à presidenta Dilma, porque ela realmente, senador Paim, atendeu todas aquelas demandas que eu, como senadora de Roraima, o senador Telmário Mota, a governadora Sueli Campos também. Estivemos com ela 2 vezes e todos os pleitos que eram de interesse para o nosso Estado, ela nos ajudou a resolver. Por esta razão, hoje, eu tenho a alegria de estar aqui falando um pouco desse contexto de um Estado como o nosso, lá no extremo norte do nosso país, que até hoje não tem ainda a sua segurança energética e não tinha até semana passada o título das suas terras. Agora, senador Paulo Paim, o termo de acordo que nós assinamos semana passada permite que resolvamos a questão judicial da transferência das glebas do centro-norte do Estado, ao mesmo tempo em que dá sequência ao procedimento de doação das glebas do extremo norte e sul de Roraima, cujos processos já estão em fase de instrução pelo INCRA. O acordo se refere a 27 glebas que somam a área original de 10.653.000 hectares. Desse total, devem, porém, ser retiradas as terras indígenas, projetos de assentamentos federais, áreas do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, unidades de conservação, áreas militares tituladas, as que estão sob gestão da Secretaria do Patrimônio da União e os 243.000 hectares que continuam sob estudo na Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas na Amazônia Legal. Com essas exclusões, foram transferidos os 4.600.000 hectares de terras para Roraima. Essa medida é de imensa importância para a economia do nosso Estado. Daremos um salto quantitativo e qualitativo em nossa produção agrícola. E só de ver a felicidade dos nossos produtores, dos nossos agricultores, em poder agora ter a sua segurança jurídica, o seu título definitivo, já é um grande avanço, porque assim eles vão poder pleitear nos bancos públicos financiamentos e vão poder fazer os investimentos necessários na sua agricultura, na sua pecuária. Essa medida, o mais relevante, senhor presidente, é que os agricultores do nosso Estado contarão com a segurança jurídica. Estaremos reconhecendo os direitos de quem dedica suas vidas às áreas rurais de Roraima. Aquele produtorzinho que está lá no Caroebe, no São Luís, no Baliza, em Normandia, no Iramutã, em Alto Alegre, todos esses produtores que trabalham, que lutam dia e noite com suas famílias para ter o sustento do seu lar, para ver os seus investimentos, ver o fruto do seu trabalho progredir e prosperar. Com esse estoque de terras, nós vamos protagonizar um grande programa de regularização fundiária em Roraima. A governadora Sueli Campos já se comprometeu, já divulgou esse grande programa de regularização fundiária, que com ele nós esperamos o desenvolvimento, será promovido o desenvolvimento do agronegócio, da agricultura familiar. De acordo com o acordo realizado, o efeito de definir claramente quais as terras onde o Estado tem para a produção. O que, infelizmente, não ocorria antes. Nós não sabíamos qual era a terra destinada à produção, a terra indígena, estava tudo muito confuso. Com esse acordo, nós saberemos exatamente quais são as terras que serão destinadas para a produção do nosso Estado. Isso é um requisito fundamental para que a gente possa ter definitivamente esse programa executado, que é o Programa de Regularização Fundiária e Ambiental. Acredito que se estará desenhando um novo quadro econômico e social para o nosso Estado. Essas terras poderão, sem dúvida nenhuma, reforçar a agricultura familiar e a agricultura empresarial.
A parte a criação de postos de trabalho e a geração de renda vitais para a população do Estado, estaremos abrindo a porta para incrementar a produção de alimentos saudáveis, garantir a segurança alimentar e nutricional de nosso povo, enfim, manter os agricultores e suas famílias no campo. Gostaria de lembrar também que a regularização fundiária costuma ter efeitos altamente positivos para a proteção da biodiversidade. Não exagero quando digo que foi uma longa luta, uma luta intensa, embora uma daquelas lutas que vale a pena a gente dedicar tempo aqui no Congresso Nacional, junto aos ministérios, junto aos órgãos federais e estaduais, para que isso acontecesse. Eu não posso deixar aqui de agradecer o secretário nacional de regularização fundiária da Amazônia Legal, o Sérgio Roberto Lopes, que foi muito sensível, que esteve em Roraima durante várias ocasiões, conhecendo a situação do nosso Estado, discutindo com os nossos técnicos do Iteraima, da SPU, do INCRA, para poder buscar uma solução. E ele comentou o trabalho realizado na Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas. Foram realizados, senhor presidente, 68 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias e mais de 100 reuniões bilaterais, todas com a participação do Ministério Público Federal e com os dados manifestados no sistema de gestão fundiária do país. E eu acompanhei de perto todo esse processo com muito cuidado. Por isso mesmo, fiquei muito satisfeita quando, na sua apresentação, o secretário elogiou a persistência da equipe técnica de Roraima. Afinal, disse, a Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas Federais na Amazônia Legal dedica-se desde junho de 2015 à busca de consenso com relação às áreas ambientais, cuja indefinição impedia a concretização do repasse das terras. O esforço, precisamos aqui lembrar, não se extingue aí, ainda temos uma luta pela frente. O próximo passo é apresentar ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal todo o trabalho técnico de destaque previsto no decreto original, identificando a área remanescente repassada ao Estado, provando o cumprimento desse decreto e pedindo a extinção da ação que tramita desde 2012, porque só com a extinção dessa ação é que aqueles títulos que foram concedidos anteriormente possam ser regularizados. Acredito que, a curto prazo, o governo estadual consiga superar essa fase. Paralelamente a isso, as plantas e memoriais descritivos da área repassada ao Estado serão enviadas ao INCRA para que o Instituto Nacional do Conselho de Defesa Nacional dê o assentimento prévio para a retificação dos títulos de doação das glebas, o que permitirá convalidar os títulos expedidos anteriormente pelo Iteraima. Com isso, os beneficiários que cumpriram os requisitos legais à época poderão efetuar o registro dos títulos em cartório. Estará aberto o caminho para que obtenham financiamentos e investimentos na produção. Após a anuência da doação necessária, porque as glebas estão localizadas na faixa de fronteira de 150 quilômetros, o Iteraima poderá iniciar a regularização das posses e não necessitará pedir novo assentimento para essas futuras titulações. Atualmente, 4.000 processos com pedido de regularização fundiária tramitam no Iteraima. Há ainda 700 títulos definitivos expedidos pelas gestões anteriores que serão analisados quanto ao cumprimento das exigências legais para serem convalidados ou anulados. Até a assinatura do decreto, completando o repasse das terras da União ao Estado, percorremos um longo caminho. E é o resultado de um paciente trabalho que já vínhamos fazendo e que floresceu por contar com a receptividade do governo federal, do governo da presidenta Dilma e por contar com a receptividade também da governadora Sueli Campos, que fez todo o esforço necessário para que nós chegássemos a essa grande conquista. Senhor presidente, senador Jorge Viana, na luta pela agricultura de Roraima, essencial para a economia do nosso Estado, confiro especial destaque à negociação da proposta de minha autoria
relativa ao Código Florestal. Vossa Excelência, senador Jorge Viana, foi o relator do Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente. E Vossa Excelência ajudou a construir um texto que beneficiasse o Estado de Roraima. E isso em todas as ocasiões em que estamos discutindo o novo Código Florestal, que já não é mais novo, já tem mais de 3 anos, eu sempre menciono a grande ajuda que o senador Jorge Viana, enquanto relator na Comissão de Meio Ambiente, valorizou e se sensibilizou com a situação de Roraima e atendeu o nosso pedido, a nossa emenda, para poder, nos estados da Amazônia Legal, onde nós temos mais de 65% das terras preservadas em unidade de conservação e terras indígenas homologadas, pudéssemos ter a redução da reserva legal. Essa foi uma luta intensa que eu tenho o maior orgulho, né, de ter participado e que Vossa Excelência contribuiu imensamente para que a gente conseguisse. Agradeço suas palavras. Para que nós conseguíssemos, senador Jorge Viana, incluir no artigo 12 de modo a garantir que a reserva legal seja fixada em 50%, quando mais de 65% do território estiver atrelado àquelas áreas protegidas. Então, o senador Jorge Viana sempre é mencionado quando nos ajudou a fazer essa mudança e incluir o parágrafo 5º do artigo 12 no Código Florestal. Para chegar a essa medida, que muito me honra, e que foi uma demanda pleiteada pelos nossos agricultores, eu precisei obter o apoio da presidenta Dilma, da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Foi uma dura negociação, mas consegui aprovar. Isso, para mim, é muito importante. Nesse mesmo contexto, a presidenta Dilma assinou o decreto que retira do decreto 6.754/2009, que é o da regulamentação da lei que transferiu as terras, a condicionante que exigia a criação da unidade de conservação do lavrado, que o senador Theomário Mota colocou aqui com muita propriedade. A criação da unidade de conservação lavrado causou uma angústia muito grande nos agricultores lá de Bonfim, região da Serra da Lua e do Tucano, no município do Amajari, lá no Hereu. Mas, felizmente, a presidenta Dilma atendeu a nossa solicitação e retirou a obrigatoriedade da criação de mais essa unidade de conservação. Trata-se de uma questão polêmica. O problema não se referia à proteção ambiental, essencial para o país e para Roraima, mas sim à localização e às dimensões desse novo parque. Isso é uma questão que foi resolvida pela presidenta Dilma, que teve todo o nosso envolvimento para que isso acontecesse. Nosso estado, como dissemos, já tem quase 70% do seu território em áreas preservadas, tanto em terras indígenas quanto em áreas de preservação ambiental. Levando em conta que as áreas potencialmente produtivas constituem menos de 2 milhões de hectares, percebe-se que a destinação de ainda mais território para a preservação, dependendo da sua localização, levaria a um evidente desequilíbrio e ameaçaria aniquilar nossa segurança ambiental. Demos, assim, uma série de gigantescos passos para regularizar as terras de Roraima, garantir a segurança jurídica dos nossos agricultores e estimular a produção. Não serão apenas os agricultores de Roraima os beneficiados com essas medidas, certamente que não. Todas as famílias do nosso querido estado serão contempladas, serão beneficiados com o seu desenvolvimento. Então, eu queria aqui, senador Jorge Viana, agradecer mais uma vez o empenho e a decisão política da presidenta Dilma de resolver 2 problemas fundamentais para o nosso estado. A questão da segurança energética com a construção do Leão de Tucuruí, que deverá ter continuidade, e a questão fundiária e ambiental do nosso estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.